Então, você acreditar que você hoje está prosperando, que você está tendo volume, que você está se alavancando, etc. E isso é bom se você não trouxer resultados ou se você tiver numa situação de execução extremamente precária, porque você decidiu assumir diversos riscos em prol de um resultado de curtíssimo prazo, a sua empresa tende a em algum momento ter uma grande dificuldade, inclusive de continuidade, de continuar existindo. Olá, turma, tudo bem? Esse é o Decodificando a Gestão de Riscos, um programa que eu trago conceitos importantes de forma clara e de fácil entendimento para você que nunca teve contato com o tema e possa e queira aplicar isso em sua empresa e dominar de uma vez por todas os riscos que prejudicam os seus resultados. Eu sou Tiago Labliuk e o tema que a gente vai abordar aqui hoje é: qual é a melhor forma para você assumir os seus riscos? Tá legal? Só que antes da gente entrar dentro da melhor forma, colocando alguns cenários, algumas armadilhas que podem fazer com que esse processo se torne algo prejudicial para o seu negócio, é importante a gente entender o que significa assumir riscos. E ele pode ser óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, como eu sempre digo. Tá legal? E por que pode parecer óbvio? Porque o processo de assumir riscos ele faz parte da gestão e da agenda dos administradores, donos de empresa, há muito tempo. Né? Simplesmente quando a gente, por conta de surgir situações na qual o administrador ele precisa tomar uma exposição de riscos, ele precisa ter uma abordagem mais agressiva para buscar resultados, principalmente no início de operação, quando ele está numa fase de buscar atração, quando ele está numa fase de estabelecer escala, tá legal? Então é muito comum que os administradores, quando tem uma situação específica, falam, olha, a gente vai fazer tal coisa, mas tem o risco de dar errado aqui, aqui, aqui. Ele fala, vamos assumir os riscos e seguir em frente, porque o nosso principal meta é aumentar volume, é aumentar presença e a gente ter uma expansão que a gente topa correr esses riscos, mesmo que a gente não faça nada. Tá legal com relação a esses riscos? Ou, por exemplo, o administrador pode ter aquela situação, pô, não temos recursos suficientes para ter uma governança sofisticada, que controle todas essas coisas que estão acontecendo, todas as incertezas que estão aparecendo e tudo aquilo que vem assumindo. É razoável no começo, mas eu vou trazer pontos importantes que esse processo, quando absorvido de uma maneira exagerada, pode ser muleta, eu costumo dizer que muleta ou desculpa, para você, administrador, se enganar e imaginar que você está num processo de crescimento extremamente elevado, que você está prosperando, etc. Aí, de repente, acontece um cenário de adversidade e você não consegue honrar com aquilo que você estava exposto. Seja desde questões financeiras, questões de processo, pessoas e por aí vai. A gente vai explorar isso e você vai entender um pouquinho. E também tem aquela pessoa que pensa de maneira a fomentar o business hoje, né, o negócio hoje, e falar, não, a gente vai buscar crescimento, mas quando a gente tiver uma situação um pouquinho mais estabelecida, a gente precisa voltar e organizar a casa e arrumar esses processos. Não dá para a gente continuar dessa forma, ter heróis dentro da empresa, a gente precisa ter um processo um pouquinho mais documentado, procedimentos estabelecidos, mas que no momento zero aquilo não dava para acontecer, foi em frente, executou o que tinha que executar, buscou, provou, colocou em execução o negócio, deu certo, opa, então agora a gente precisa voltar. Então, levando essas considerações, esses cenários, fica evidente que esse processo de assumir riscos já existe há muito tempo. E agora a gente tem um cenário de negócios hoje que as incertezas são muito grandes, cada vez maiores, e são rápidas, né? Ou seja, elas mudam rápido, ou elas acontecem numa velocidade muito rápida. E à medida que você vai assumindo riscos em prol de fazer negócios e você se justificar, a gente vai assumindo porque a gente é agressivo, a gente está assumindo porque a gente precisa crescer o business, ou a gente tem, você empreendedor, tem uma dificuldade que está começando agora das pessoas entenderem que não é todo o risco que dá para assumir, que você, como administrador da empresa, precisa estar ciente do que vem sendo assumido pelos colaboradores, etc. E isso vai desde uma atividade operacional simples até decisões estratégicas, que uma coisa pode cascatear e gatilhar um efeito maior a depender daquilo que o colaborador decide não fazer em prol de uma atividade, enfim, daquilo que ele está buscando como resultado, tá legal?
Como a gente já vem falando em vários vídeos anteriores, quando você tem uma situação de incerteza, quando você vai chegar a tomar uma decisão, você tem evidentemente riscos inerentes àquilo, que pode dar errado. Pô, a gente pode ter uma variação ou nesse indicador financeiro, a gente pode ter esse fornecedor que a gente está dependendo dele, ele pode ficar ausente, e aí como é que a gente lida com isso? Então a gente já trabalhou em vídeos anteriores, recomendo que visitem o canal para falar sobre resposta a risco. A gente tem lá situações na qual a gente pode eventualmente evitar correr esses riscos, controlar esses riscos, e uma deles é assumir. Que é o quê? É você reconhecer que você tem uma situação de incerteza, não tem como controlar, seja porque você não tem recursos, seja porque você não tem recursos, quando eu falo pessoas, financeiro, processo, etc., é, simplesmente não dá para controlar. É muito mais caro hoje controlar do que seria lá na frente caso dê certo o negócio. Então você acaba assumindo o risco e seguindo em frente. Tá legal? Então, à medida que você tem esse mindset, e você empreendedor que tem uma empresa de 3 funcionários, 5 funcionários, ou é você mesmo que está tomando a decisão, é você sozinho, é importante que você saiba que você assumir muitos riscos está tudo bem, desde que você saiba o volume agregado de exposição que você anda assumindo. Para que num futuro de crise, né, você não tenha uma grande surpresa em dizer, poxa, como que deu errado e eu não vi isso? Como que essa exposição aconteceu e eu não tinha essa noção? Isso acontece muito por conta de você ter essa ideia de assumir riscos e que isso é agressivo, que isso é arrojado, etc., e esquecer de fazer uma gestão sobre isso. E por que eu estou dizendo isso? Eu já vi alguns cenários, pessoal, que o processo de assunção de riscos virou cultural. Todo mundo na empresa é, identificava os problemas, os riscos inerentes e falava, poxa, se eu tenho a opção, eu como gestor, de controlar ou assumir, poxa, eu acho que eu vou assumir. Eu vou assumir porque a diretriz aqui na empresa é fazer negócios, a minha meta é gerar volume e nada na minha meta está dizendo que o volume tem que ser sustentável ou que eu tenha que olhar para aquilo que já foi feito e controlar. Ou então, o incentivo dos seus colaboradores é gerar resultado, é trazer volume, é trazer caixa para a sua empresa. Muito bem, às vezes para fazer isso você vai vou fazer um negócio com uma empresa que está envolvido em um escândalo de corrupção. Vamos fazer. A diretriz não é trazer volume? Vamos começar a emprestar dinheiro para um tipo de público que tem uma grande possibilidade de não nos pagar. Vamos colocar para dentro. Ou seja, a empresa começou a ter um volume de processamento, de transações muito elevado, mas na linha do tempo isso pode se caracterizar em grandes perdas. Tá legal? E o que acontece quando você tem muita assunção de risco e todo mundo da empresa adota isso como cultura, né? Falta de transparência nos processos. Por quê? Porque eu já vi algumas situações na qual o gestor assume um risco, ele se beneficia daquela assunção de risco, ele conseguiu trazer resultado e por aí vai. Só que na linha do tempo percebeu-se que aquela tomada de decisão foi ruim. Por quê? Porque as pessoas começaram a não pagar o crédito que foi concedido e as perdas começaram a crescer. O que ele fez? E isso é uma questão que não é por conta da assunção de risco, mas isso pode ser um gatilho para problemas de conduta e ética. Ele começou a esconder esses resultados, ao ponto que chegou a uma exposição que não dava mais para esconder, só que aí já era tarde demais. E aí a empresa teve que arcar com um prejuízo grande para cobrir essa falta de pagamento, tá certo? E o funcionário teve que ser desligado. Ou seja, à medida que você então incentiva a assunção de risco, que você não declara que, opa, assumir riscos é necessário quando realmente não temos outra opção, você vai ter situações na qual você pode encontrar falta de transparência, porque os colaboradores eles podem estar com receio de mostrar o prejuízo que se tornou aquele volume que foi priorizado, tá legal? Você pode também ter uma situação na qual você assumiu tantos riscos que chega um momento que todos viraram prioritário. Ou seja, você é aquele sistema que, poxa, estava ruim já, você decidiu seguir em frente, não trocou. Aquela área que você estava com problema de processos, falta de procedimento, você decidiu não dar atenção a construir procedimentos. Você tem aquele parceiro que você sempre teve dificuldade, mas porque você conhece o cara, você sempre deu uma chance para ele, etc. Pode chegar um momento que todos se tornam críticos. E os seus recursos de execução para fazer a correção desse processo podem ser finitos. E naturalmente, sempre, quase sempre é finito. Então, como é que você vai priorizar tantos problemas ao mesmo tempo? Ao ponto que você poderia ter assumido
lá atrás e aos poucos construindo os mitigatórios, né, os compensatórios para que você compense, né? Ah, não vou substituir esse sistema, mas eu tenho um outro processamento em outro lugar que consegue equilibrar, etc. Já comecei um projeto de desenho, etc. Você poderia ter projetado isso de maneira mais planejada. Então, quando você começa a assumir riscos demais, chega uma hora que todos eles se tornam prioritários e você tem uma dificuldade em priorização, tá? Você pode ter ineficiência operacional com relação aos custos elevados e contorno mal avaliados. Ou seja, você pode ter, porque você assumiu riscos, agora para você sustentar aquela situação você tem que contratar mais pessoas, o seu processo é extremamente manual e você precisa ter um arranjo de pessoas muito elevado, ao ponto que se tivesse sido planejado melhor a expansão, cuidados com o investimento em back-office, talvez esse aumento de custos, que pode inclusive reverter historicamente o resultado que inicialmente foi positivo, pode ser algo que seja ruim para o seu negócio. Então, pessoal, é aquela história, não existe almoço grátis. Ou aquela história, né, a conta sempre chega. A conta sempre chega de fato. Então, você acreditar que você hoje está prosperando, que você está tendo volume, que você está se alavancando, etc. E isso é bom se você não trouxer resultados ou se você tiver numa situação de execução extremamente precária, porque você decidiu assumir diversos riscos em prol de um resultado de curtíssimo prazo, a sua empresa tende a em algum momento ter uma grande dificuldade, inclusive de continuidade, de continuar existindo. E não à toa muitas empresas grandes no histórico do mercado que por questões de administração extremamente arrojada, se assim posso dizer, ou talvez irresponsável, teve que ser comprado por empresas menores, que tinham uma situação financeira um pouquinho mais saudável. Tá legal? Então é um assunto bem complicado e bem sério a ser tratado, tá legal? E todos esses cenários que eu coloquei aqui de dificuldade que possam aparecer no meio do caminho é justamente pelo fato de você ter um processo de assunção de risco mal administrado, um excesso de responsabilidade em poucas pessoas, e isso pode acontecer com uma empresa pequena, mas às vezes você, como administrador, e você está dividindo as decisões com algumas pessoas, tem que definir claramente o que cada área pode assumir de maneira isolada ou não. Tem que ser sempre um colegiado para decidir se vai ser assumido aquilo ou não, tá? E, sobretudo, fazer os negócios, fazer a execução sem se atentar aos riscos envolvidos. Né? Então, é importante que o negócio sobreviva, mas para ele sobreviver, ele precisa persistir, ele precisa ter uma continuidade, tá legal? Então, esses são os problemas, né? Ou seja, de você ter um processo de assunção de riscos extremamente descontrolado. E é por isso que há uma baita oportunidade em você passar a controlar, passar a monitorar tudo aquilo que vem sendo assumido. Para você também fazer com que as pessoas que estejam ao seu lado sintam a responsabilidade quando decidem assumir algum risco. Porque o assumir riscos é o lado mais simples da história de gestão de riscos. Por quê? Porque você não se preocupa em como controlar, você não se preocupa em como estabelecer um contorno ou ajustar o processo para que a exposição de risco diminua. Ou seja, deixa assim e vamos seguir em frente, porque se está dentro da, da dinâmica assumir riscos, então é uma decisão que eu gostaria de adotar. Só que chega uma hora que, como eu disse, pode ser uma concentração de riscos assumidos tão elevada que o seu negócio pode correr risco de continuidade. Tá legal? E para evitar isso tudo, pessoal, o que eu recomendo, né? Que seja evitado para que você tenha uma situação na qual a assunção de risco se tornou a única opção de resposta a risco. Tome cuidado com quem pode assumir riscos. Porque eu já vi situações, pessoal, onde qualquer um podia assumir riscos. E aí chega naquela situação, qual é o incentivo das áreas que tem que fazer negócios? Fazer negócios. Se eles encontrar alguma trava, algum obstáculo, alguma coisa que possa dificultar essa esteira, eles vão assumir e vão seguir em frente. E aí depois eles recebem os seus bônus, as suas remunerações, vão embora e quem fica com passivo, quem fica com risco é a empresa. Tá legal? Então, a primeira coisa que tem que ser evitado é fazer com que qualquer um possa assumir riscos. Então, estabeleça critérios de exposição. Eu já vi muito, se a exposição de riscos for muito elevada,
o gestor, o cara que está tocando o negócio não pode assumir riscos, ele tem que trazer para o administrador, ele tem que trazer para a diretoria, ele tem que trazer para o acionista, para o dono da empresa, tomar essa decisão, para ele estar ciente de que aquilo pode acontecer e não ser uma surpresa para todo mundo. E outra coisa a evitar é cuidado com o incentivo à assunção de risco. Ela é uma opção de resposta a risco? É, mas que ela seja a última opção. Que seja incentivado que os gestores estabeleçam controles para aqueles riscos que são identificados dentro do processo de execução de negócios, de processamento, de controle, etc. Tá legal? Quando você incentiva demais a assunção de risco, vai ser difícil você voltar aos gestores, porque isso se torna algo cultural. Vai ser muito mais difícil você contornar, você voltar com que o pessoal da sua empresa tenha essa forma de pensar, de controlar, de ser mais sustentável, à medida que você anteriormente incentivava que as pessoas realmente tinham uma exposição extremamente elevada em prol de resultados. Tá legal? E isso certamente vai evitar surpresas desagradáveis. Como eu disse, dei alguns exemplos aqui, você pode ter aquela sensação de prosperidade no curto prazo, aí de repente você no médio e longo prazo não consegue entregar ou sustentar a complexidade que o seu negócio se transformou, e isso vai gerar problemas reputacionais, financeiros e ao ponto de fazer com que o seu negócio corra o risco de existir, inclusive. Mas para contornar isso, o que é importante você buscar? Você como empreendedor que está começando agora, o que é importante você tomar cuidado com relação a isso? Deixar claro qual é o fluxo de informação que precisa acontecer quando surgir um cenário na qual tem um problema, tem um risco, mas ele está no meio do caminho de um negócio importante. Pô, legal. Qual que é o fluxo de informação que deve acontecer? Qual que é a governança que deve acontecer? Pô, então vamos avaliar esse risco de maneira interna, chama o dono da empresa, chama a diretoria, vamos colocar de maneira clara, olha pessoal, a gente tem essa situação, essa oportunidade de negócio, mas a gente corre o risco de dar errado aqui. Todo mundo está de acordo, não está? Pode ser que inclusive aquele negócio nem seja tão bom assim, mesmo com o resultado que vem sendo prometido. Tá legal? Então esse processo de revisão é muito importante. Buscar e patrocinar maior transparência dentro da companhia. E isso vai de exemplos. Então você administrador, que tem uma empresa pequena, está começando a construir sua equipe agora, 5 pessoas, 10, 15, 20, etc. Tenha transparência. Porque senão as pessoas não vão se sentir à vontade também em ser transparentes. Eles vão começar a fazer o negócio porque eles vão ter as suas metas, vão negligenciar alguma parte do processo e não vão deixar transparente o quão nocivo isso pode ser na linha do tempo. Mas por quê? Porque eles nunca tiveram incentivo em ser transparente. Por quê? Porque você, dono da empresa, você diretor, você responsável pela condução do negócio, tomou decisões arriscadas e nunca foi transparente com ninguém. Então tome cuidado com isso, porque isso pode acarretar problemas de omissão de informação e isso pode ser ruim para a sua empresa. Reforço de papéis e responsabilidades. É importante deixar muito claro isso. Isso vai, pessoal, desde uma empresa que tenha 2 pessoas, uma pessoa, um condomínio onde tem várias famílias morando, uma empresa, enfim, qualquer ambiente que tenha necessidade de ter uma organização, é importante ter muito bem definido os papéis e responsabilidades de todos os envolvidos, para que cada um tenha clareza do que pode fazer e o que não pode fazer. Sobretudo, aquilo que tem que evitar ultrapassar algumas fronteiras, porque excesso de proatividade, na minha visão, atrapalha muito. Quando aquela pessoa que se coloca à disposição, ela se intrometeu num assunto, acabou atrapalhando, ou pode ter até ajudado, mas ela gerou um tumulto tão grande que esse excesso de proatividade certamente pode atrapalhar. Tá legal? Então reforce papéis e responsabilidades de quem pode fazer o que, sobretudo quem pode assumir riscos ou não. E por fim, o que você tem que buscar é acompanhar. Por quê? Porque você pode ter governança, você pode ter papéis e responsabilidades, você pode ter um fluxo que traga as informações para você tomando decisões. Beleza, vai tomando decisões na linha do tempo, você assume 1, 2, 3, 4. Depois de um ano, quantos riscos você assumiu? Se for difícil responder essa questão, cuidado, porque você de novo caiu no mesmo erro inicial. Você veio assumindo diversos riscos, mesmo com uma organização melhor, com uma governança melhor, com uma avaliação melhor, mas depois não acompanhou, não está monitorando,
Em alguns cenários é inclusive recomendado que, dependendo do nível de exposição do risco, nível de criticidade final, você precisa revisitar ele. Pô, vamos revisitar esse assunto daqui 6 meses, ou daqui 1 ano, daqui 3 meses, depende muito do apetite da sua empresa. Por quê? Porque à medida que você hoje decidiu assumir o risco, porque você não tinha condições de controlar, ótimo. Daqui 6 meses, será que é uma verdade? Será que daqui 6 meses você não pode ter um retorno, você pode ter a conclusão de um outro investimento, etc., que te deixe em condições de controlar essa exposição inicial? Então é importante, porque senão você tem os riscos assumidos, daquela sensação de que o assunto está resolvido, que o assunto foi tratado, e muito pelo contrário. Você assumiu o risco, você não fez nada a respeito. E você não acompanhar, você pode cair no mesmo erro de ter surpresas desagradáveis na linha do tempo. Muito bem, e para exemplificar o como isso é presente no dia a dia, eu vou dar 2 exemplos aqui, que eu já dei alguns, mas vou dar 2 exemplos extremamente distintos para vocês verem como isso é presente. Vou dar um exemplo de logística, transporte de carga. Você pode ter uma mercadoria que está sendo transportada do ponto A para o ponto B, C e por aí vai. E essa mercadoria tem um valor agregado muito grande para você. Poxa, você pode decidir fazer com que esse transporte seja feito sem rastreio ou sem seguro. É uma decisão. Isso certamente tem custos a mais? Tem no processo de transporte. Porque você vai estar contratando uma empresa ou uma tecnologia para rastrear a sua carga, ou você, caso eventualmente tenha de fato uma perda dessa carga, você pelo menos tem uma cobertura via seguro. E isso certamente eleva um pouco os custos de transporte. E você pode decidir fazer sem isso ou com esses tipos de controle. Tem outros diversos também envolvidos. Então aqui já tem uma decisão, olha, vamos fazer o transporte dessa forma mesmo, a gente não tem condições de hoje ter rastreio, a gente não tem condições de pagar um seguro e por aí vai. Segue a vida. Pode ser que do ponto A ao ponto B seja transportado naturalmente, deu tudo certo, mas também tem situações como roubo. Não só roubo da carga propriamente dito, mas roubo de equipamentos do caminhão, da van, enfim, que está realizando esse transporte, porque alguns equipamentos são muito caros do veículo que está ali envolvido. Tá legal? Mas esse é um exemplo, você pode decidir fazer e se expor e não fazer nada e depois se arrepender ou não, mas desde que você estava ciente de que você comprou a briga, é importante você estar ciente dos impactos que isso pode trazer para o seu negócio, tá legal? Principalmente, pessoal, se você é terceirizado e você está fazendo esse processo de transporte, a pessoa que te contratou espera que você tenha isso. E você disse que tinha isso. E você não fez isso para você aumentar a sua margem. Cuidado, isso pode ser pior. Porque além de você perder o ativo envolvido, você tem um problema sério reputacional. Tá legal? E aí você pode me questionar, pô, Thiago, mas como é que eu faço isso se eu não tenho ninguém, minha equipe é enxuta, isso vai travar a execução de negócio, vai travar a operação? Muito pelo contrário. Se você estabelece de maneira clara que alguns controles vão trazer maior segurança para o processo, que alguns controles vão trazer maior apoio para quem está ali executando o processo, certamente não vai travar, vai trazer maior procedimento, vai trazer maior padronização para executar isso. Ao ponto que, se você assumir e fazer tudo sempre da forma como der, é o bom é meu boi, vamos que vamos, e etc., as pessoas não vão ter o cuidado necessário, inclusive, de transportar aquele produto. Porque se a empresa já, por definição, não prioriza segurança e sustentabilidade, por que o colaborador vai priorizar? Tá certo? E independente se você tem equipe para acompanhar isso ou não, se ser só você, isso é uma forma de pensar que passa do dono, parte do dono. Né? Ou seja, se o dono já tem uma visão de fazer negócios, de expansão e etc., mas de maneira segura, que tenha esse processo de assumir riscos num primeiro momento, mas depois volta para fazer com que isso seja sustentável e sustentado, é diferente, completamente diferente. Um outro exemplo que eu trago aqui é uma empresa que fornece crédito, né? Linhas de crédito, vai emprestando dinheiro para pessoas terceiras, né? Só que não avalia direito a capacidade econômica daquela pessoa, profissão, uma série de critérios que possa indicar se aquela pessoa tem condições de pagar esse empréstimo ou não. Tem muitos, hoje a gente vive um boom de bancos digitais, bancos novos, e tende a aumentar cada vez mais.
Muitos deles sequer têm critério de aceitação de clientes. Simplesmente é um cadastro. Então você vai, baixa o aplicativo, se cadastra e tem uma conta. Então isso tudo pode colocar, inclusive, em risco a continuidade futura desse banco digital. Por quê? Porque começou errado, você pode estar propiciando ou patrocinando lavagem de dinheiro, atos ilícitos de maneira geral. Então tem que ter muito cuidado. Você conseguiu aumentar a produção, você trouxe volume. Pô, legal, tem mais clientes, tem mais transações, etc. Mas boa parte disso pode não ser saudável, pode ser de uma qualidade péssima e fazer com que o seu negócio futuramente seja obrigado a ter um capital, você ter dinheiro, mais dinheiro investido para conseguir suprir eventuais perdas. Então, eu já vi alguns cenários e vejo ainda hoje empresas que vêm buscando aumento de volume, porque estão numa fase de evolução do negócio, numa fase chamada de busca de tração, na qual você tem que buscar essa tração cada vez mais forte para você ter o aumento de escala, mas pode ser ilusório. Você pode estar com um volume altíssimo, mas a sua capacidade de entrega e produção extremamente ao ponto de colapsar e de repente você conseguir não entregar nem aquilo que você inicialmente tinha condições de produzir. Tá legal? Então são situações bem sérias que precisam estar no radar. E como eu disse, se você vai evoluindo e assumindo sem controle, esquece, vai chegar uma hora que você vai se perder. Tá legal? E como então eu faço, né? Como que eu devo me organizar para que faça uma gestão de assunções de riscos assumidos mais saudável, mais organizada, tá? Algumas dicas eu já dei, mas eu vou reafirmar aqui. Definição de papéis e responsabilidades. Né? Então, quais são as pessoas que estão envolvidas no seu negócio e o que elas podem ou não fazer. Tendo uma situação de risco envolvida, inerente à execução de algum negócio, qual que é o fluxo, com quem eles devem falar, com quem eles devem buscar, como é que é esse processo de decidir se vai ser feito ou não. O quanto mais claro isso estiver, e não importa a quantidade de funcionários que você tem, melhor vai ser. Quando você tem papéis, responsabilidades e procedimento de como executar as coisas, qualquer empresa tende a dar certo. Tá legal? Um outro ponto que é importante é você definir um critério de criticidade, porque daí isso pode te ajudar, inclusive, a você determinar a alçada, que é o que isso reforça a questão de papéis e responsabilidades. Por quê? Porque se você tem um risco que ele tem uma exposição, um impacto pequeno, poxa, então deixa o gestor, que é teoricamente o especialista, que está no dia a dia e etc., ele decide se vai assumir aquilo ou não. Evidentemente que você depois precisa acompanhar o estoque daquilo que vem sendo assumido, porque um estoque elevadíssimo de riscos de pequena criticidade somados podem dar uma exposição de risco elevada. Então, à medida que você tem riscos de menor exposição, você pode delegar isso para o pessoal mais operacional. Vai aumentando o nível de criticidade de determinada incerteza, poxa, então vai envolvendo pessoal mais sênior da companhia. Pessoal, o administrador, o dono e etc., para ele estar ciente daquilo. E se ele assumiu, ele tem plena convicção das consequências. Tá legal? Outro ponto importante é você padronizar regras, que é o que eu comentei, procedimentos de pedidos de assunção de risco e revisão. Como eu disse, se você só estabelece pedidos para assumir riscos e depois não tem um processo de revisão, você vai se perder da mesma forma. Porque você vem assumindo e você depois no final do dia não sabe a exposição, não sabe o volume que você na trajetória de negócios vem assumindo. Tá legal? Então ter um processo de pedido padronizado para pedido, avaliação e depois revisão é super recomendado. Tá legal? Esse processo já conecta com a próxima sugestão, que é você monitorar então esse estoque. E não precisa, assim, evidentemente, se você tiver pessoas alocadas para isso, você já tem uma empresa que tem lá 50 pessoas, 30 pessoas, alocar uma pessoa para ficar olhando e controlando isso tudo, pô, é muito bom. Que aí você tem uma pessoa focada em olhar a governança e riscos da empresa. Agora, se você é uma empresa pequena, está começando agora, e só tem você, 3 pessoas ou 5 pessoas, não importa. É importante, assim como outros temas de grande importância, como finanças, como, enfim, estratégia, etc., sejam acompanhados, o processo de assunção de riscos é um deles. Porque certamente isso pode impactar
a sua estratégia, isso certamente pode impactar valor, porque a gente deu diversos exemplos aqui. Se você não controlar e não monitorar esse estoque, você pode estar beirando a ter uma surpresa extremamente desagradável, tá legal? Uma coisa que é super interessante também, que eu já vi acontecer e recomendo também, é o seguinte: você vai assumir um risco, pô, beleza, eu vou fazer negócios com esse terceiro aqui. Ele está envolvido no escândalo de corrupção ou, eventualmente, ele não tem uma área de compliance ou ele não tem uma área de segurança da informação, ele não tem, enfim, tem alguma coisa que pode colocar em risco a sua operação. Pô, legal. Só tem ele para fazer negócio. Só tem ele que eu consigo pagar, só tem ele que agora tem as condições de fazer. Show de bola. Vamos fazer? Vamos. Será que não tem uma forma de criar um controle compensatório, algum processinho, algum acordo, alguma forma de você, mesmo que você decidiu não fazer nada sobre aquela exposição, você de alguma forma monitorar essa mesma exposição para o ponto de você perceber que ela se tornou tão grande que você, opa, peraí, chegou o ponto que a gente não pode mais assumir e a gente tem que tratar isso. Ah, mas o fornecedor não tem condições, então talvez a gente tenha que ajudar o fornecedor ou buscar um substituto. Tá legal? É importante que esse processo de monitoramento e cobrança de controles compensatórios aconteça, porque senão vira algo que tem uma correlação, uma proximidade, na verdade, muito próxima com a negligência. Como eu disse, se você apoia muito somente a assumir riscos, isso pode ser confundido como negligência e isso trazer problemas para a sua empresa. Tá legal? Por fim, pessoal, deixar um fluxo de informação transparente, que todo mundo saiba como seguir, com quem falar, evitar concentrações de tomada de decisões em pessoas-chave, porque pode ter algum tipo de conflito de interesse. Se você é uma empresa pequena e não consegue fugir muito disso, não tem problema. Mas se você for o mais transparente possível com todos que estão envolvidos, melhor vai ser. Porque isso vai reforçar o papel e responsabilidade que cada um da sua empresa vai ter em fazer com que a atividade seja executada de maneira segura, para que a empresa perdure, para que a empresa seja sustentável, tá? E não seja aquela empresa que dura no curto prazo, ou seja, tem um volume altíssimo, mas não vai conseguir sustentar a complexidade que ela mesma trouxe para si. Tá legal, pessoal? Então, são essas as dicas que eu trago aqui hoje para você sobre como gerenciar melhor o processo de assumir riscos. Assumir riscos faz parte do jogo. Como eu disse, desde o início de qualquer negócio ele está presente. O problema é quando você transforma isso em algo único como opção de encarar os riscos que fazem parte do seu negócio, e isso certamente pode trazer um certo nível de negligência, um certo nível de descuido né, dos seus colaboradores com relação ao valor da sua marca. Tá legal? É isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo com quem você achar que pode ser relevante, e foi um prazer estar aqui com vocês, tá legal? Um grande abraço, é isso.